Vamos então, primeiramente, ler a palavra de Deus aqui no capítulo 1, do versículo 10 até ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca. É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sádia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Senhor, abençoa a Tua palavra. Ajuda-nos a ser transformados pela verdade, Senhor. Só ela tem o poder de transformar-nos, Senhor. Ajuda-me a mim, primeiramente, a viver esta palavra. E ao transmitir, Senhor, a poder reconhecer que não sou digno de proclamar a mesma, mas de Ti dependemos em todas as coisas, de Jesus Cristo, Ele que é a verdade. No nome de Jesus. Amém. No século XV, na obra, vamos lá ver se eu consigo dizer, Hector Mitium, o mestre italiano que escreveu esta obra, Lorenzo Abstemio, fez uma versão de uma fábula mais antiga que o século XV. Ela data, talvez, a primeira vez que ela foi escrita no século XI. Mas tornou-se muito famosa no século XV, esta fábula. E a fábula está ali representada nessa imagem. E crianças, vocês podem prestar atenção também a essa imagem. Vocês veem um rebanho, ou seja, aí um grupo de ovelhas, e no meio desse rebanho, o que é que vocês encontram, crianças? O lobo. Então, esta fábula deste mestre italiano conta a história de um lobo. Um lobo que se vestiu com pele de carneiro. O carneiro é o macho da ovelha. Ele misturou-se com o rebanho das ovelhas e a cada dia matava uma das suas ovelhas, ou das ovelhas daquele rebanho. Quando o pastor notou que isto estava a acontecer, ele enforcou o lobo numa árvore muito alta. Os outros pastores perguntaram por que é que ele tinha enforcado uma ovelha. Aqui o pastor respondeu: a pele é de uma ovelha, mas as ações eram as de um lobo. A pele é de uma ovelha, mas as ações eram as de um lobo. Fruto dessa história, desta fábula, se tornou famoso um provérbio latino que diz, bem, não vou falar latim, tá bom? Latim, vou só traduzir. Sob uma pele de ovelhas, muitas vezes se esconde uma mente de lobo. Este é um provérbio latino. Sob uma pele de ovelhas, muitas vezes se esconde uma mente de lobo. Até nós chega à forma este ditado, este provérbio popular, não é? Um lobo vestido com pele de ovelha, que tem o mesmo significado. Bem, e se eu vos disser que esta fábula, ela é uma realidade no mundo real? Ela é uma ilustração perfeita daquilo que acontece na realidade da vida, na realidade até da igreja. Esta história se repete muitas vezes
em muitas igrejas locais. E, sem dúvida, ela está abundantemente presente na história da Igreja Universal. Há lobos no nosso meio. Lobos disfarçados de ovelhas. E isto eu refiro-me à Igreja Universal, à Igreja de Cristo em todo o lugar, mas também o mesmo pode ocorrer na realidade da nossa igreja local, Igreja Batista da Ramada. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo alertou-nos para o mesmo. E devemos levar bem a sério as suas advertências, porque o seu perigo é iminente. O perigo de lobos no nosso meio, disfarçados de ovelhas. Reparem as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 15. De onde também se inspiraram estas fábulas? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 7, 15, não tem que abrir. Guardai-vos dos falsos profetas. Hoje em dia, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos lobos que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós devemos então prestar muita atenção a estes lobos que têm o objetivo de destruir a igreja. A estes lobos que têm o objetivo de arruinar vidas, dividir igrejas. São instrumentos nas mãos de Satanás. Para tal, nós devemos conhecer qual é o perfil do lobo. O perfil do lobo, não estou a falar do animal, mas tal como o Senhor ilustrou, que é a atitude, a característica, a natureza destes homens. Que querem destruir, arrebatar, devorar ovelhas do rebanho de Deus. E todo o rebanho, se tiverem possibilidade. Se tiverem possibilidade, todo o rebanho de Deus. Então vamos prestar atenção a este perfil. Nós lemos já o texto, ele nos apresenta o perfil do lobo. Primeiramente, é logo apresentada a identidade do lobo, a natureza do lobo, nos primeiros versículos que nós lemos. Do versículo 10 até ao versículo 13. Mas reparem como esta secção, este texto, esta porção que acabamos de ler, ela está conectada com tudo o que foi anteriormente dito. O que é que nós vimos? No último domingo, a necessidade de uma igreja reconhecer pastores fiéis. Verdadeiros pastores. Porquê devemos fazer isso? Paulo diz o porquê. É por causa dos lobos. Reparem o versículo 10. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Eu parei aqui logo quando estava a preparar o sermão e a estudar esse sermão ao longo da semana, com esta frase categórica, logo ao início do apóstolo Paulo, no versículo 10. Porque há muitos. Há muitos. Eis porque Tito deveria ter como prioridade no seu ministério, na sua missão na ilha de Creta, para o qual foi deixado, para auxiliar e colocar as coisas em ordem ali das igrejas locais em Creta, ele deveria ter como prioridade o reconhecimento e o estabelecimento de pastores, de presbíteros, de anciãos, líderes bíblicos para uma igreja. Líderes saudáveis. Porque há muitos lobos. E como há muitos, a única forma de os derrotar é através de pastores fiéis. Homens da verdade. A solução para aniquilar, afugentar estes lobos das igrejas é levantar mais pastores, presbíteros, anciãos fiéis. Porque eles são muitos. Eles são muitos.
E logo, inevitavelmente, o trabalho de um pastor se irá lidar com esses lobos. Eles surgem de dentro da igreja. Eles estão dentro do rebanho. Eles podem até ter aparência de ovelhas, mas as suas ações são de lobo. Não é isto que nós vemos hoje em dia no nosso mundo, na nossa realidade? Pensemos um pouco nisto. Quantas falsas igrejas há? Quantas seitas? Quantas ditas denominações evangélicas, cristãs? Quantos falsos pastores? Eles não estão fora de nós. Eles até têm a nossa mesma linguagem. Eles vestem a mesma roupa, a mesma pele. Eles estão dentro de nós. O Centro de Estudos do Cristianismo Global estima que existam cerca de 45 mil denominações cristãs diferentes em todo o mundo. Isto no ano 2020. Já deve existir mais. Porque eles observaram também que o número de denominações continua a crescer. Reparem como esses lobos hoje em dia são uma séria ameaça para nós. Porque eles estão dentro de nós e, na verdade, estão tão próximos a todos nós. Como? É que eles estão tão próximos a todos nós. Eles estão na internet. Eles estão nas redes sociais. Eles estão nos livros, nas livrarias cristãs. Eles estão nos púlpitos de ditas igrejas evangélicas. Eles também se sentam nas cadeiras e nos bancos a cada domingo. O lobo tem características únicas, uma natureza única, que os distingue das ovelhas. É por isso que vocês também, crianças, vocês souberam muito bem identificar o que é um lobo ali na imagem, mas hoje eu vos quero ensinar a vocês e aos vossos pais e a todos os que estão aqui quais são essas características destes lobos, que a Bíblia, a palavra de Deus os chama de lobos, mas são homens. Homens que querem fazer mal à igreja. Homens que querem fazer mal ao rebanho de Deus. Então vamos ver juntos essas características. Vocês podem seguir no versículo 10. Primeiramente, porque há muitos insubordinados. Aqui, a palavra insubordinados é rebeldes. Não submissos. E eles são rebeldes em relação ao quê? Eles não se submetem, não se sujeitam em relação ao quê ou a quem? Primeiramente, nós sabemos que é Deus. E à palavra de Deus. E por extensão também, eles não se submetem àqueles que transmitem e ensinam a palavra de Deus. Ou seja, Paulo está a falar para o contexto de uma igreja local. Está a falar da autoridade dos pastores numa igreja. A autoridade dos presbíteros, dos anciãos, de homens da verdade que pregam a palavra de Deus. Esses lobos não se submetem a eles. Não se submetem a eles. Não se sujeitam, são rebeldes. Também eles tinham a característica, porque nós sabemos isso nas cartas do Novo Testamento, de serem rebeldes, de se oporem à autoridade dos apóstolos. Paulo e dos demais 12. Esta é uma característica essencial de um falso mestre, um falso pastor. Não se submete a Deus, nem se submete àqueles que são de Deus, nem se submete à palavra de Deus. Sabem como é que um homem é verdadeiramente provado no seu caráter? Quando ele é colocado em sujeição ao outro. É aí que ele é verdadeiramente provado no seu caráter. Quem tem problemas de sujeição à autoridade, nunca estará pronto para exercer a autoridade sobre outros. Nunca estará pronto para exercer a autoridade sobre outros. A submissão, a sujeição, o considerar os outros superiores a nós mesmos, a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, a obediência à autoridade colocada por Deus, é algo que é exigido e é esperado de todo o verdadeiro cristão. Estes homens são insubmissos, insubordinados, rebeldes. E principalmente esta exortação também que nós temos em Hebreus 13:17.
obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Àqueles que são bíblicos, àqueles que transmitem a palavra de Deus, àqueles que vivem a verdade. O que marca a vida de um lobo é em submissão a Deus, à palavra de Deus e, por extensão, à igreja e à autoridade que Deus instituiu na igreja. Pastores e presbíteros e anciãos. Essa é a primeira característica. A sua vida é de libertinagem, desobediência, rebeldia. Desculpa, estou com a ideia que está lá os pontos todos, mas não, eu só meti os principais para não causar distração. Aliás, só estou a usar PowerPoint porque estão aqui crianças, porque é algo que eu não gosto de fazer. Versículo 10 ainda. Eles não são apenas insubordinados, eles são faladores. Meros faladores. Eles são faladores, pregadores de coisas vãs, inúteis, que não enriquecem nem edificam ninguém. Não transformam, não renovam, não produz vida, não têm o poder de Deus. São tagarelas. Gostam muito de falar, de mostrar supostamente que sabem muito. Falam muito, falam por cima dos demais. Quando alguém está a ensinar também, tem algo para dizer sempre. Ao contrário, muitas vezes, é uma das características. Até muitas vezes eles falam muito e falam muito bem. Falam muito bem. Têm uma oratória poderosa, atraente, agradável. E eu estou-me a referir, obviamente, quando eles falam bem, estou-me a referir somente à estética. À estética, não ao conteúdo. Eles falam de forma atrativa. Mas o que é que tu ficas de conteúdo? Uma mão cheia de nada. Nada. Uma mão cheia de nada. Quando eles pregam, quando eles ensinam, quando eles falam. Tu seguramente já ouviste muitos sermões. Lindos sermões. Uau, maravilha. Ilustrações com grandes produções. Eu já tive em sermões que o pregador apagou as luzes de todo o salão, trouxe uma luz, o holofote, e começou a iluminar e para trazer aí uma ilustração poderosa. Eu já tive também igrejas em que me sentei, em sermões em que o pregador trouxe uma bicicleta para o palco, para o púlpito, meteu-se em cima da bicicleta e toda uma imagem, uma produção por trás de um filme a passar como ele estava a andar de bicicleta, numa corrida de bicicletas. Uau, grandes produções, grande, atraente visualmente e tudo, e até nos nossos ouvidos, mas sabem qual é o fim dessas pregações? Não aprendes nada. Nada. Não explicam a Bíblia, não aplicam a Bíblia, falam coisas fora da Bíblia, e na verdade tu sais como entraste. Porque somente a palavra de Deus lida, explicada e aplicada pode produzir verdadeira transformação e renovação na tua vida. Pode produzir santificação nos ouvintes. Somente a palavra lida, explicada e devidamente aplicada. Então como é que nós explicamos, como é que vocês explicam que domingo após domingo pessoas enchem salões para ouvir esses falsos mestres? Como é possível que pessoas enchem salões para ouvir falsos pastores, em que os seus sermões não têm nada da Bíblia, nada das Escrituras, não explicam nada, é vazio, inútil? Como é que é possível? Salões em que mais de 10 mil pessoas se reúnem para ouvir Joel Osteen nos Estados Unidos. Um falso mestre, pregador, pastor. Como é que é possível salões se encherem ali no Templo de Salomão em São Paulo, milhares para ouvir Edir Macedo? Já ouviste uma pregação dele? Jorge Tadeu, Eder René Kivitz, tinha que falar de um batista também. Eles estão no nosso meio. Como é que é possível? Bem, sabem porquê? Porque a Bíblia já previu isso. A Bíblia já prevê isso mesmo.
E a Bíblia não pode mentir. Em 2 Timóteo 4, 3, diz isto mesmo. Pois virá o tempo em que os ouvintes não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É por isso que esses salões se enchem, porque eles estão a oferecer aquilo que o cliente quer. É por isso que não é apenas os falsos mestres que são culpados. Aqueles que se sentam para ouvi-los também são culpados, porque eles estão a seguir os seus próprios desejos. Eles estão a seguir os seus próprios desejos. Eles são enganadores. Ainda no versículo 10. Esta palavra aparece apenas aqui no Novo Testamento. Uma única vez no Novo Testamento, esta palavra. Enganadores. Ou seja, eles não apenas falam muito, mas falam muito com o propósito de enganar, sabotar. Eles são vendedores especialistas, vendedores da banha da cobra. Eles são impostores. Impostores. Esta é a ideia, o sentido desta palavra única, que é traduzida nas nossas Bíblias, ou pelo menos na minha tradução, como enganador. Todo falso mestre é um enganador. Ele engana os ouvintes. Ele desvia os ouvintes da verdade. Ele vende a banha da cobra. Mas sabem, a palavra de Deus diz que também todo falso mestre é enganado pelo próprio Satanás. O próprio Satanás o engana. 1 Timóteo 3, versículo 13, Paulo fala sobre isto mesmo. Que todo falso mestre, ele também é enganado. Mas é 2 Timóteo, não 1 Timóteo, peço desculpa, tá bom? 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens maus e impostores, viram a palavra impostor? É o mesmo sentido que está aqui de enganadores, desses falsos mestres. Está a falar das mesmas pessoas, dos mesmos homens. Timóteo teve que lidar com eles, Tito teve que lidar com eles desde o primeiro século e nós também os temos presentes agora no século XXI. Mas os maus homens e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Por quem? Por Satanás. Paulo se está a referir a quem? Voltando a Tito. No versículo 10 ele diz que está a referir-se a um grupo específico de homens. Principalmente os da circuncisão. Está-se a referir aos famosos judaizantes, com os quais ele travou ao longo da sua vida e ministério um especial combate. Porque os mesmos, estes homens, judaizantes, judeus supostamente convertidos ao cristianismo, eles foram uma séria ameaça ao cristianismo, às igrejas no primeiro século. Por causa deles, destes homens, dos seus falsos ensinos, o cristianismo corria o sério risco de se tornar apenas uma seita menor do judaísmo. Estes homens defendiam e ensinavam, não é, que os cristãos deviam seguir rituais judaicos, como guardar o sábado, manter a dieta kosher, não é? Não comer carne de porco e todas aquelas restrições que temos na antiga aliança para o povo de Israel. Celebrar festividades judaicas, exigindo o mesmo como necessário e requisitos para a salvação. Para a salvação. Circuncisão também. Paulo os confrontou abertamente e agressivamente. Ao longo do Novo Testamento, vemos várias vezes Paulo a confrontá-los com palavras bem duras, principalmente na carta aos Gálatas. Estes homens, esses falsos mestres, que acrescentavam coisas ou que substituíam o evangelho da graça, da salvação, unicamente pela graça, por meio da obra de Jesus Cristo, acrescentando coisas que os homens tinham que fazer para serem salvos. Quando a obra de Jesus Cristo é suficiente para nós. Em Gálatas 2,16, reparem o que Paulo diz. Não têm que abrir porque eu vou ler uma série de textos de maneira rápida, breve para vocês. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A salvação é unicamente pela obra de Cristo, não pelas tuas obras. Não pelas tuas obras, mas pela obra de Cristo, daquilo que Ele já fez, o preço já pagou em nosso favor na cruz do Calvário. E pela fé te aproprias disso e se torna para ti real, ao creres no teu coração e abraçares a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Unicamente abraçando Ele como teu Senhor e Salvador. Gálatas 5, ainda Paulo falando nos primeiros 4 versículos para esses judaizantes, para estes lobos, que exigiam coisas, acrescentavam coisas à mensagem do Evangelho. Diz Paulo o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, porque eles estavam a exigir que os gentios circuncidassem, o que é que diz Paulo então? Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se é assim, estáis separados de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Em Colossenses, noutra carta, Paulo diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Essas coisas não são importantes. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo o que necessitamos. A sua obra foi suficiente para nós. Não somos salvos pelos nossos méritos, nem pelas nossas obras da lei, mas unicamente porque Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, em nosso favor, como nosso representante na cruz. E se tu crês nisto de todo o teu coração, tu serás salvo. Por isso eles estão a pregar outro evangelho. Então o que é que temos que fazer com eles? Paulo diz no versículo 11, é preciso fazê-los calar. Literalmente, tapar-lhes a boca. Tapar-lhes a boca. Porque o grande poder de destruição dos lobos vem da boca. Das suas palavras enganadoras, impostoras, sedutoras. Das suas más conversações. Dos seus falsos ensinos. Devemos tapar-lhes a boca. Eles não devem ensinar na igreja, eles não devem ter acesso ao púlpito. E se sabemos que andam em conversas privadas, devemos tapar-lhes a boca e denunciar quem eles são à igreja. Esta é uma exortação repetida ao longo das Escrituras. Amados irmãos, Deus não nos pede para ter comunhão com todos. Deus não nos pede para ter comunhão com todos. Reparem, em Romanos 16, Paulo diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Separai-vos, apartai-vos, desviai-vos deles. Aqueles que promovem estas coisas na igreja. Não devemos ter comunhão com eles. Não devemos recebê-los nas nossas mesas, nas nossas casas. Paulo diz também em 1 Timóteo 6,5: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ou seja, eles tinham a religião, a piedade como lucro, fonte de lucro. Eles se movem pelo dinheiro, como vamos ver daqui a pouco. O que é que diz Paulo a Timóteo? Aparta-te dos tais. Aparta-te, afasta-te desses homens. Ainda nesta carta de Tito, capítulo 3, Paulo diz claramente a Tito: ao homem herege, o que ensina um falso evangelho, o que ensina contrário às Escrituras, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Evita-o. João Calvino, este pastor e teólogo do século XVI, ele diz que um bom ancião, um bom pastor, deve estar alerta para não permitir, mediante o seu silêncio, que doutrinas
enganosas e prejudiciais avancem gradualmente, nem que os homens perversos tenham oportunidade de pregá-las. É isto que é o trabalho de um pastor. Tapar a boca dos falsos mestres, que ensinam, denunciá-los, afastar os mesmos da igreja. Não devemos nunca dar palco, púlpito, preeminência a estes homens, pois é um grande perigo. Seus ensinos são altamente contagiosos e espalham rapidamente numa igreja como cancro. E sabemos que se o cancro não for tratado, conduz à morte. Conduz à morte. Por isso é que eles são tão perigosos. Cabe aos verdadeiros pastores cuidar da igreja desta forma que Paulo menciona. Não de forma passiva, mas de forma proativa. Eles são motivados pela ganância. Motivados pela ganância, continua aqui no versículo 11, a falar do perfil, aquilo que é a sua motivação, ganância. Vocês repararam que a qualificação do verdadeiro pastor é não ser ganancioso, não fazer o ministério por torpe ganância. Então a característica de um falso pastor é que o que o motiva é a ganância. O lobo é motivado por interesses pessoais, principalmente por dinheiro, mas não só. Há outros interesses pessoais, reputação, sei lá. A ganância pode ser algo dos nossos corações material, dinheiro, mas também podemos ser gananciosos por coisas imateriais. O lobo, ele usa as pessoas como nós usamos as aplicações financeiras. O que é que nós queremos com aplicações financeiras? Ganhar algo com elas. A característica de um lobo é isso mesmo. Ele quer ganhar algo com as pessoas, manipulando-as para obter o que deseja para o seu interesse pessoal. Essa é a característica do lobo. O lobo não está preocupado com a alma dos outros. O lobo não está preocupado com a condição dos ouvintes. Por isso ele não está preocupado com a verdade, com a pregação da verdade. Ele é ganancioso. Ele busca os seus próprios interesses. Por isso ele mente. Por isso ele engana. Por isso ele não prega a verdade. Porque ele sabe que a verdade também afasta. Por isso é que ele adapta, dilui a mensagem para ela ser mais atrativa, mais aceite. Por isso é que tu vais a igrejas que é à vontade do freguês, essa igreja, dos clientes. Eles não estão preocupados com as almas das pessoas, eles estão preocupados com interesses pessoais. Eles querem apenas mais clientes na sua igreja, porque mais clientes é mais dinheiro. Maior reputação para eles. Eles transtornam, diz o versículo 11, transtornam casas inteiras. Sabem, esta palavra transtornar significa dão volta a uma casa inteira. Dão volta, arruinam, destroem. Essa casa vira escombros. É interessante reparar aqui no perfil do lobo que ele é astuto, vai de casa em casa. As suas ações são nas sombras, às escondidas, raramente publicamente. Raramente publicamente, a não ser que é já o líder, o pastor de uma igreja. Porque eles são dissimulados, astutos. Eles preferem atuar com famílias e pessoas isoladas da proteção da igreja. Sem estarem debaixo dos olhares e ouvidos dos pastores da igreja que têm a missão de defender o rebanho de Deus. Por isso é que eles vão de casa em casa. No domingo passado, eu falei da importância dos pastores, verdadeiros pastores, e de todo o cristão de praticar a hospitalidade, que é uma virtude cristã, a hospitalidade. Mas nós devemos também ter muito cuidado a quem abrimos a nossa casa, com quem compartilhamos refeição, com quem estamos à volta da mesa, a quem estamos a dar ouvidos. Porque os lobos são astutos em atacar as ovelhas mais fracas. Novos convertidos. As ovelhas mais desprevenidas. Ovelhas que não têm grande conhecimento das Escrituras. Estão ainda
cheias de imaturidade espiritual, não conseguem discernir corretamente a verdade do erro. Esses são os alvos preferenciais dos lobos. No primeiro século, quando Paulo escreveu essas palavras, o trabalho dos falsos pastores era muito mais complicado. Porque eles tinham que andar, caminhar, ir de porta a porta, falar com as pessoas cara a cara. Hoje em dia, são os próprios cristãos que os convidam para dentro das suas casas, sem os conhecer, a qualquer hora e em qualquer lugar, à distância de um clique, através de um vídeo no YouTube. Através das redes sociais, ou pela televisão, ou rádio, que muitos desses falsos mestres têm vários programas. Eu às vezes fico estupefacto com certas partilhas nas redes sociais. Se partilha certos vídeos, certos sermões de homens que estão completamente desqualificados para o ministério, de homens que são verdadeiramente reconhecidos como lobos. Lobos. E eles dão volta por completo a essas pessoas. E isso para grande ruína dos que o seguem. Ensinando o que não convém. Reparem, o maior poder destrutivo, a maior ameaça para uma igreja virá sempre desde o ensino dessa igreja. Se o ensino é saudável, a igreja será saudável. Se o ensino não é saudável, a igreja irá adoecer e acabará por morrer. Estes homens ensinam o que não convém. Ou seja, aquilo que não está nas Escrituras. Criando ouvintes esqueléticos, secos e fracos. Reparem, versículo 12. Ainda Paulo cita aqui, muito provavelmente, Epinédes, o famoso poeta grego do 6º século a.C., que falou sobre os cretenses, falou sobre esses homens o seguinte, sobre os habitantes de Creta, e os falsos mestres estavam em Creta, e reparem como Paulo vai usar a característica que este profeta usou, as características para eles, para os habitantes de Creta, vai usar também para os falsos mestres, mas para aqueles que o seguem também. Versículo 12. Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Que reputação tinham estes habitantes? Mentirosos. Sabemos quem é o pai da mentira. E os falsos mestres, falsos pastores demonstram quem é verdadeiramente o seu pai. Não é Deus, é o diabo. Porque eles mentem. Eles não pregam a verdade, eles abominam a verdade, eles aborrecem a verdade, eles alteram e mudam a verdade. São filhos do pai da mentira, o diabo. Sabe o que é que alguém disse sobre os cretenses por serem tão mentirosos? Eles são sempre mentirosos. Eles reivindicam para si a posse do túmulo de Zeus, que é claro, como Deus não podia ter morrido. Mas eles diziam que em Creta estava o túmulo de Zeus, ao ponto em que chegava a serem tão mentirosos. Eles eram animais ferozes. Agora vocês, historicamente, no primeiro século, a ilha realmente era famosa, era por não ter animais perigosos. Não havia animais perigosos ali. Mas dizia-se que os habitantes daquela ilha compensavam a falta de vida selvagem, porque viviam como animais e piores que animais. Por isso, este poeta diz animais ferozes. Glutões preguiçosos. Ou seja, cheios de avidez, avareza. Uma característica dos habitantes de Creta, mas Paulo diz uma característica também desses lobos. Só se buscam os seus próprios interesses. Avaros, gananciosos, preguiçosos. Versículo 13 e 14, então, como é que devemos proceder para com os lobos e os seus seguidores? Reparem que Paulo, no versículo 13, ele dá testemunho que o testemunho do seu poeta de Creta sobre os cretenses era verdadeiro. Porque talvez nós, a lermos, iríamos pensar, os cretenses são todos mentirosos, então este também era mentiroso, ou exagerado. Paulo está a dizer, o testemunho é verdadeiro deles. São assim. E assim são os falsos mestres, os lobos. E assim também se tornam os seus seguidores. Porque amam a mentira. Porque amam a ganância. Porque são preguiçosos. Porque apoiam comportamentos selvagens.
Portanto, Paulo diz, repreende-os severamente. Com estes homens, esses falsos mestres, falsos pastores e falsos irmãos, nós não podemos ser diplomáticos, mansinhos, ou terminamos devorados. Ou uma igreja termina devorada por eles. Há que os confrontar, há que os repreender com vigor, severamente, duramente, rigorosamente os repreender, para os silenciar. Mas também Paulo, reparem, tem ainda uma esperança para com eles. Versículo 13 ao final. Faz tudo isso, Tito, para que tenham uma fé sádia. O interesse de Paulo continuava a alimentar a esperança de os ganhar para a verdade, para abraçarem a fé verdadeira em Jesus Cristo e na sua palavra. Os falsos mestres, mas também os seus seguidores. Versículo 14. Para ter uma fé saudável é necessário o quê? Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Isto é citado também em 1 Timóteo, essas genealogias, fábulas judaicas. Havia escritos, e muito provavelmente Paulo se estava a referir, escritos anteriores ao primeiro século. Paulo está-se a referir a escritos judaicos que faziam uma reinterpretação novamente do Antigo Testamento e colocavam o povo de Israel como um povo superior e as suas leis como eternas para todo o sempre. E Paulo está a dizer que não é assim. Já não é necessária a circuncisão. Já não é necessária a dieta alimentar. Porque agora estamos na nova aliança. Não deem ouvidos a estas fábulas judaicas. Nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. O que é que Paulo está a falar aqui? Está a falar do legalismo. Mandamentos de homens que não vêm de Deus. Isto é o legalismo. O legalismo continua a ser muito atrativo para os homens, para o ego humano, porque criamos leis que são nossas, foram criadas por nós, porque nós queremos ter o poder de as cumprir e de acharmos que, se as cumprirmos, somos superiores moralmente. E que assim ganhamos ser aceitos por Deus. O legalismo se caracteriza em mandamentos meramente fabricados pelos homens. Tu já não ouviste pregadores a dizer, eu já na internet, jogar futebol é do diabo? Mandamentos de homens. Não está nas Escrituras, está fora das Escrituras. Não vais encontrar nenhum versículo que diga isso. Tu já não ouviste pregadores a dizer que beber álcool é pecado? Isso não está na Bíblia. É legalismo. É acrescentar coisas. É mandamentos de homens. Tu já não ouviste pregadores a dizer que uma mulher, eu ouvi aqui em Portugal, estava sentado, que uma mulher não pode maquilhar-se? Onde é que isso está na Bíblia? Tu já não ouviste que uma mulher não pode usar calças? Tudo mandamentos de homens. Mandamentos de homens. Cuidado, isso é legalismo. Isso nos desvia da verdade, porque vivemos pelas leis dos homens e não pela graça. E isto, sabes qual é o perigo de vivermos por essas coisas? É que nos vamos achar, se cumprimos essas coisas, que somos muito superiores. Até convencer-nos que somos grandemente piedosos. Porque eu ouço música cristã todos os dias e oro todos os dias. Embora tu no trabalho estejas a enganar o teu patrão com as tuas horas na ficha de horas de trabalho. Mas como estás a cumprir aquelas tuas leis que tu criaste de homens? Ou talvez penses que és muito piedoso porque eu nem toco em álcool. Mas tratas com ira o teu cônjuge e os teus filhos. Ou talvez porque guardas o domingo e nunca faltas a um culto. Não faltas os 52 domingos ao ano. Embora não dediques esse mesmo dia ao domingo para amar os teus irmãos, mas para falar mal dos pastores, falar mal dos irmãos. Preceitos e mandamentos de homens. A verdadeira piedade está em conhecer a verdade e viver a verdade. Paulo falou sobre isso no versículo 1 desta carta. Tito 1. Aí está a verdadeira piedade. É a verdade e viver a verdade. Por último, temos de terminar. Qual é o produto de um lobo?
Isso foi só mesmo para ser aliterado, está bem, com os outros pontos. O produto, os frutos, os resultados de um lobo. Versículo 15 a 16 fala sobre isso. Qual é o produto que ele tem a apresentar um lobo? Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Então reparem qual é o produto, o resultado das suas ações. Primeiro Paulo aqui no versículo 15 diz: tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Este é um dos versículos mais mal interpretados em toda a Escritura. E devemos ter muito cuidado porque ele é muito mal entendido e interpretado. Até se agarramos esse versículo de forma isolada, sem ser no estudo do contexto, e nós encontramos alguns cristãos a usar este versículo de forma isolada para justificar práticas nécias, suspeitosas e até práticas imorais, porque tudo é puro para aqueles que são puros. Devemos então estar atentos àquilo que Paulo, onde é que Paulo está a dizer essas coisas? Qual é o contexto para interpretar este versículo? Porque o contexto é o rei na interpretação do texto bíblico. Paulo tem vindo a falar dos falsos mestres, dos seus falsos ensinos. Tem vindo a falar, por exemplo, que esses homens acrescentam coisas, como, por exemplo, não podem se casar para serem mais santos, não podem comer carne de porco para serem piedosos e coisas assim por aí fora. Paulo está a falar neste contexto sobre estas coisas. Não está a falar sobre todas as coisas. Porque se tu acreditas que Paulo está a falar sobre todas as coisas e a generalizar todas as coisas, vais ter um grande problema. Então é puro assistir um show erótico, porque tudo é puro para aqueles que são puros. Paulo não está a falar de todas as coisas. Está a falar de acordo ao contexto, ao falso ensino daqueles falsos mestres. Tanto a mente como a consciência destes homens estão contaminadas. Esse é o problema deles. Sabem qual é o resultado das suas vidas? É que eles estão sujos, contaminados. Mente e consciência. Por isso até que essas coisas, para eles, são contaminadas. Por isso é que é errado dar em casamento, por isso é que é errado comer carne de porco, porque para eles já está tudo contaminado. A sua mente, a sua consciência não está na verdade e por isso está contaminada com o erro, com o engano. Deixem-me dar 2 exemplos para ser bem prático. Como é que nós aplicamos isso? Porque talvez vocês não estão a perceber nada daquilo que eu estou a dizer. Então vamos a exemplos bem práticos. As crianças vão gostar muito do que eu vou dizer. Primeiro para os adultos, que as crianças ainda não é para ter redes sociais, está bom? Ok? Seguramente tu já ouviste, ou talvez tu afirmaste, que as redes sociais são um perigo. Elas nos viciam. Elas nos tentam à inveja. Elas revelam o pior de nós e coisas aí por fora aí nas redes sociais. A internet é o demónio. Amados irmãos, o problema não está nas redes sociais, na internet. Sabem onde é que está o problema? Está no nosso coração usando as mesmas. O problema está dentro, não está fora de nós. Jesus Cristo disse que o problema está dentro de nós, não fora de nós. Não é as redes sociais, o problema é na internet. Somos nós e aquilo que procuramos nas mesmas. É o nosso coração. Por isso é que tu consomes. Agora, crianças, vocês vão gostar. O problema não é a PlayStation do teu filho. A PlayStation não é um problema para o teu filho. Porque ouvimos às vezes os pais dizer: aquela PlayStation está a estragar o meu filho. Não estuda. O problema não está na PlayStation. Deixa o teu filho jogar PlayStation. O problema é que tu tens que pastorear o coração dos teus filhos. Porque o problema está no coração do teu filho, não é na PlayStation. O problema está dentro do teu filho, não é fora do teu filho. Podes mandar o teu filho para um mosteiro. O problema irá continuar no seu coração e aquilo que deseja ao seu coração, que é que se mostra com a PlayStation, o seu coração é preguiçoso. O seu coração vive para os seus próprios prazeres. Por isso é que ele prefere a PlayStation do que estudar. Mas o problema não está na PlayStation. O problema está no seu coração. Versículo 16.
Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. Reparemos que os lobos, eles têm pele de ovelha. Eles afirmam ser crentes cristãos. Eles afirmam conhecer a Deus. Mas como é que nós podemos saber que a sua profissão de fé é verdadeira? Pelas suas obras, pelos seus frutos, pelo seu produto, pelo que produzem. E reparem, Paulo está aqui apenas a repetir o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 7. Quando ele diz, Jesus Cristo, por seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E ainda no capítulo 7, estes são aqueles que naquele dia, quando estiverem diante de Jesus Cristo, irão dizer, Senhor, Senhor, expulsamos demónios, curamos no Teu nome, pregamos no Teu nome. E Jesus Cristo vai dizer para eles, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Eles dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras negam o mesmo. As suas obras provem que eles são detestáveis, diz Paulo. Palavra bem forte aqui. Sabem qual é esta palavra? Abomináveis, repugnantes, amaldiçoados. Às vezes as pessoas se ofendem porque nós acusamos e denunciamos falsos mestres, falsos lobos. Paulo era muito pior do que nós. Reparem como os trata. Repugnantes, abomináveis e amaldiçoados. Reparem, Paulo queria a salvação deles, mas Paulo também justamente se indignava com o caráter e as obras destes homens porque destruíam a igreja de Cristo. Um falso mestre não é pouca coisa, ele conduz muitas almas para a perdição, condenação eterna. Ele divide igrejas, ele separa irmãos, ele ataca pastores, ele arruína o testemunho do Evangelho. Eles são desobedientes, eles são incapazes de qualquer boa obra. Aqui o sentido, a ideia aqui é que eles estão desqualificados, reprovados para qualquer boa obra. É como uma nota falsa, eles são uma nota falsa, uma moeda falsa. Deve ser descartada, não serve para nada. Deve ser reprovada. É como um produto, não é? Vocês que trabalham em fábricas. Um produto em que vocês acham ali, quando estão na linha de produção, uma peça com defeito. Têm que retirar essa peça, porque ela está reprovada, ela é inútil. E lançar fora. É isto que são os lobos. As suas vidas são uma fraude. A sua fé é sem obras, a sua fala é sem fazer, a sua aparência é sem ser. Não são. Depois de tudo o que ouvimos, como é que aplicamos isto às nossas vidas? Já viram que a pior coisa é falar em nome de Deus e não conhecer Deus? Já viram, amados irmãos, que a pior coisa é estar perto da verdade, mas não ter a verdade? Não há coisa mais terrível do que esta. É a realidade destes lobos. Perto da verdade, falam em nome da verdade, mas não têm a verdade. Esta também pode ser a tua realidade esta manhã. Examina a tua alma e o teu coração diante de Deus. Quais são os frutos da tua salvação? Qual é o produto da tua fé? Porque não há nada pior do que estar perto da verdade e não ter essa verdade. Arrepende-te se ficares convencido que ainda não abraças a verdade, a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, que ainda não vives para Ele e volta-te para Ele e confia unicamente nele como teu Salvador. E Ele fará de ti uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Também para nós, de forma geral e ampliada, o que é que aprendemos com este texto? Como igreja, nós necessitamos de investir na formação de pastores. Nós necessitamos reconhecer e estabelecer anciãos e presbíteros na nossa igreja. E isto é essencial para a saúde da nossa igreja, para proteger-nos dos lobos, dos falsos mestres
e para a igreja em Portugal também, que daqui se possa reproduzir pastores também para Portugal. É por isso que, como igreja, nós iniciámos o Centro de Formação Bíblica há uns anos atrás. Aberto para homens e mulheres, claro, porque mulheres também devem crescer em boa e saudável teologia, porque isto faz mulheres fortes. Mas também para começar a identificar e a formar novos anciãos e pastores para a nossa igreja. É por isso que a nossa igreja tem parcerias com o ministério como o Prega Palavra, ensinando a pregar a palavra da verdade. É por isso que eu, de forma pessoal, sou professor no Instituto Bíblico John Bunyan, no Porto. Eu já tenho tanto para fazer. Porque é que então, Tiago, tu és professor no Instituto Bíblico John Bunyan? Porque é essencial investir na formação de pastores. E bons pastores será uma bênção para este país. Para a Igreja de Cristo em Portugal. Nós, como igreja, devemos valorizar isso, apoiar isso, investir nisso, dentro e fora de nós. Para combater o erro, nós aprendemos com este texto que só necessitamos da verdade. Para combater o erro, só necessitamos de pregar a verdade. E também necessitamos mais homens da verdade. Que o Senhor levante os mesmos da nossa igreja e preserve os mesmos na nossa igreja para a sua glória e para salvarmos muitos homens enganados e sendo enganados pelo diabo. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, a verdade. Que as nossas vidas não sejam uma fraude, Pai. Que a nossa fé não seja sem obras. Que a nossa fala se traduza sempre em também nos esforçarmos em fazer. Não perfeitamente, Pai, mas dependendo em Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres da verdade, que amam a verdade e que também amam homens e mulheres da verdade, Senhor. Que possamos, como igreja, ser uma referência também em combater o erro. E para isso nós sabemos que já temos tudo para enfrentar os falsos mestres e o falso ensino, o erro. É a verdade, Senhor. Que nós possamos ser fiéis em pregar a verdade e também dar-nos mais homens da verdade e guarda, Senhor, os homens e mulheres da verdade que já compõem esta igreja. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.